liberdade de expressão por meio do humor. O humor ele é distorcido, o humor ele é exagerado, o humor ele é diferente da linguagem formal e deve ser visto dessa maneira, e não ao pé da letra, como alguns aí querem. Fala galera, beleza? Vamos aí para mais um vídeo, discutir aí o que são os crimes contra a segurança nacional e o Estado Democrático de Direito e o que é a liberdade de expressão. E para exemplificar, para explicar bem esse caso, eu vou falar aí da prisão à vida do deputado Daniel Silveira, comparando aí a postagem no Twitter feita pelo Danilo Gentili. Não estamos sabendo mais distinguir o que é a verdadeira liberdade de expressão e o que é de fato uma ameaça à segurança nacional, à tripartição de poderes e à democracia do país. Eu quero dizer para vocês que são duas situações bastante distintas. Num caso, se você olhar o que o Daniel Silveira fez, o que ele falou, na verdade, ele defendeu a ditadura, ele defendeu o ato institucional número 5, né, que instaurou praticamente a ditadura no país, ele defendeu a dissolução do Supremo Tribunal Federal, né, uma ameaça aí ao Poder Judiciário. Então ele fez e faz diversas ameaças, ofensas pessoais contra os membros do STF e também contra políticos, inclusive ali do próprio Congresso Nacional. Tanto é que ele foi afastado pelos seus próprios colegas, né, que decidiram sobre sua prisão. No caso do Daniel Silveira, a questão polêmica aí é justamente a prisão de um deputado federal, né? Para quem não sabe, a Constituição Federal prevê que nenhum deputado ou senador pode ser preso senão em flagrante de crime inafiançável. No caso do Daniel Silveira, ele não apenas ofendeu a honra daqueles ministros, mas ele praticou crimes contra a segurança nacional e contra as instituições democráticas. No caso, o Supremo Tribunal Federal, né, que representa aí o Poder Judiciário. Então, são ao menos 3 ou 4 violações à Lei de Segurança Nacional. Dito isso, pessoal, é preciso verificar que, é óbvio, ele está cometendo um crime, ele está fazendo ameaças assim, bem incisivas já de um tempo, ele é reiterado em práticas delituosas nesse sentido e, portanto, teríamos aí requisitos para prisão preventiva. Todavia, o crime cometido por ele, que sejam os 4 crimes que o Alexandre de Moraes mencionou na decisão dele, nenhum deles é dito inafiançável. Seria, se fosse o caso de uma ameaça com o uso de um exército paralelo ou uso de armas, verificando-se um concreto perigo ao Estado. Então, ele cometeu de fato, né? Deve ser investigado por esses crimes, sim, só que ele cai ali no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, porque esse crime não é inafiançável. O Supremo Tribunal Federal, ele interpretou o artigo 324, inciso 4 do Código de Processo Penal da seguinte maneira. Está escrito lá que não será concedida fiança quando presentes os motivos que autorizem a prisão preventiva. Porém, isso é uma questão processual. Isso por si só não pode ser interpretado que o crime seja inafiançável. Ele tem que ser inafiançável por força constitucional. Ele goza, querendo, infelizmente ou felizmente, para quem queira defender ou não, ele goza de imunidade parlamentar nesse sentido. Se é injusta a prisão, quem teria que verificar isso, quem tem que legislar a respeito disso, são os próprios congressistas. E aí agora vieram com essa de criar aí uma super imunidade parlamentar. E aí eu entro no assunto Danilo Gentili. O Danilo Gentili, ele no Twitter, como fez, e outros humoristas aí também o fazem, foi expressar a opinião dele. Para ele, né, ele diz lá, abre aspas, eu só acredito que esse país tem jeito se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está nesse momento discutindo a PEC de imunidade parlamentar. Fecha aspas. Então, na verdade, você vê, ele está criticando a PEC da impunidade. Ele está criticando a PEC que acabou sendo conhecida por esse nome, em razão aí da prisão do deputado Daniel Silveira. Então, o que ele está fazendo é defendendo um ponto de vista, porém, de forma exagerada, com um tom de humor. Poderia ser ele, como poderia ser qualquer outro humorista, até colunista de jornal, sem problema algum. Ele está no direito da liberdade de expressão. É diferente do caso do Daniel, em que ele incita o tempo todo que isso deve ser feito, e ele na condição de parlamentar, ou seja, alguém que detém certa parcela de poder e liberdade de expressão assegurada na Constituição pela imunidade parlamentar, ou seja, utilizando essa imunidade para atacar as instituições democráticas. São casos totalmente diferentes, pelo menos no meu ponto de vista. No Brasil se tem, infelizmente, essa mania de se querer levar ao pé da letra. Ah, mas ele falou isso,
Agora o Danilo Gentili tem que responder na mesma moeda. Tanto é que esse crime foi cogitado pelo deputado federal Luiz Tibé e levou esse pedido até o Supremo Tribunal Federal. Se algo do tipo, uma privação de liberdade, uma acusação criminosa contra esse humorista acontecer de fato, vai se estar permeando no Brasil um retrocesso, um grave retrocesso, que é a censura e sendo colocado uma mordaça na liberdade de expressão, que inclusive é um direito assegurado pela própria Constituição. Então veja, situações diferentes. A minha crítica à prisão do deputado é em razão de que ele não estava em flagrante de crime inafiançável. Ele goza de imunidade parlamentar, querendo ou não, porque o nosso legislador, o nosso Congresso Nacional assim o quer. E ele está lá porque foi eleito, não está lá por acaso. Por isso, ele não poderia ter sido preso. Mas deve responder sim criminalmente pelos crimes que cometeu, conforme está lá na decisão do Alexandre de Moraes, seguida pelos demais ministros. E no caso do Danilo Gentili, evidentemente que este caso é de liberdade de expressão por meio do humor. O humor ele é distorcido, o humor ele é exagerado, o humor ele é diferente da linguagem formal e deve ser visto dessa maneira, e não ao pé da letra, como alguns aí querem. E aí, você concorda, você discorda do que eu disse? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim. Valeu, galera, até o próximo vídeo.